Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Socorrista Pet. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é o risco do meu gato sair de casa. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço para você que deixa bastante like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Bora começar o podcast. Para iniciar, né, Karina? Para quem e por que esse tema? Esse tema ele é principalmente, para aquelas pessoas que possuem gatos, ou seja, os tutores de gatos, mas também, ele é um tema muito válido para pessoas que trabalham com animais, porque elas têm o papel de orientar aquelas pessoas que possuem gatos. Porque eu, por exemplo, eu não tenho gatos em casa, mas eu consigo, através da educação, ensinar aquelas pessoas que possuem gatos, né? E esse tema, ele é necessário, né? A gente escolheu falar sobre ele, porque infelizmente, quando os gatos eles saem para a rua, eles correm muitos riscos e as pessoas não só não sabem desses riscos, como a maioria imagina que a questão do animal, do gato, ele sair para a rua é uma coisa normal dele, é uma coisa que é natural. E ainda, eu já ouvi várias vezes falando que se você não deixa o gato sair para a rua, que ele até adoece, porque faz parte do DNA dele. Então, são para essas pessoas, E por esse motivo que a gente escolheu esse tema, para de certa forma a gente ensinar as pessoas, salvar a vida desses gatinhos, mesmo sem ela ser veterinária. E Karina, conta pra gente quais os riscos o gato corre saindo de casa. Olha, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um comentário aqui que muita gente provavelmente não sabe, às vezes até você ainda não sabe, Que é o seguinte: a expectativa de vida de um gato é maior do que a expectativa de vida de um cachorro. Ou seja, eles têm uma chance de ter uma longa vida, uma vida maior do que comparado aos cães. E, infelizmente, muitos gatos morrem, gente, com 6, 7 anos de idade, sendo que a expectativa de gato atualmente é de 20 anos. E por que esses gatos acabam morrendo? Por que eles acabam não chegando na expectativa máxima aí, de 20 anos? É claro que a gente vai ter uns que vão conseguir passar desses 20 anos. Simplesmente porque as pessoas têm algumas crenças, as pessoas criam os gatos de alguma forma, Tem alguns hábitos que infelizmente colocam esse animal exposto a acidentes, a doenças. Então, assim, uma dessas causas, que faz, e uma das principais que faz esse gato não conseguir chegar aos seus 20 anos de idade, são os acidentes. E acidentes que a maioria das vezes acontecem na rua. Aqui hoje, o nosso foco é a gente falar sobre os acidentes que podem acontecer quando o animal sai para a rua. Só que quando ele sai para a rua, não é só acidente, Ele pode pegar doenças, tem outras coisas que podem acontecer, mas hoje o nosso foco vai ser falar dos acidentes. Então, já que eu, fiz essa observação, que vai ter gente que vai ficar surpreso, Tipo assim, eu nunca vi um gato, meu gato, só tive gato, meu gato nunca passou de 10 anos. E vai ver a pessoa acha legal, acha normal o gato ir pra rua, Então, vamos responder a pergunta, Quais são os riscos que um gato corre quando ele sai para a rua? Eu trouxe aqui 5 riscos. Não são os únicos, mas são os riscos que eu mais acompanho durante a rotina clínica, desde quando eu estava fazendo estágio, lá quando eu ainda era aluno de veterinário. De todos, o primeiro, tá? Os dois, empate. Seria um empate técnico aqui, seria atropelamento e envenenamento. Mas eu vou começar falando do atropelamento. O atropelamento, ele pode acontecer com esse gato que sai para a rua sem um tutor, tá? Não é você levar para passear, ele vai para a rua sozinho, vai dar os rolezinhos famosos dos gatos. E ele pode ser atropelado. E esses atropelamentos, eles podem acontecer de forma acidental, mas eles também podem acontecer de forma criminal. E por incrível que pareça, infelizmente, a gente tem uma incidência muito grande nos atropelamentos que são criminais, que a pessoa ela teve a intenção, sim, de atropelar o gato. Porque a gente sabe que tem muita gente que não gosta de gato, tem várias crenças, vários preconceitos, Então, assim, eles são muito sujeitos a serem atropelados,
né? Então, tem gatos que não têm maldade ao atravessar a rua. Às vezes, ele tá lá no meio da rua, deitado, e vem uma pessoa correndo, né? Geralmente, os passeios são à noite, a pessoa acha, não vai ter ninguém na rua, não tem trânsito, não tem nada. Então, ela vai lá, pisa no acelerador, tem um gato no meio do caminho, acaba atropelando esse gato. Esse gato ou pode voltar para casa todo estrupiado, todo machucado, ou ele pode nem voltar para casa. Né? Eu aposto que tem muita gente aqui, né, que já viu em estradas, né, restos de um animal que foi atropelado. Você sabe que aquilo um dia foi um gato, mas você não sabe de quem, não dá nem para saber por conta da pancada. E o atropelamento é exatamente isso que eu falei. Ele pode, infelizmente, na maioria dos casos, tirar a vida do animal, né? Principalmente se for criminal, porque a pessoa vai pisar o pé mesmo, ela vai acelerar, ela vai atropelar e vai deixar o gato lá, não vai prestar socorros. Então, o atropelamento pode provocar morte, ele pode provocar fraturas, ele pode provocar hemorragias, ele pode provocar várias coisas no seu gatinho. E, de novo, ele está aí no topo, né, dos acidentes que podem acontecer com os gatos que vão para a rua, junto com o envenenamento. Tá? Então, ele está no nosso pódio aqui, no top 5, ele está meio empatado com os envenenamentos. Então, se quer salvar a vida, né, que no nosso caso específico de um gato, mesmo sem ser veterinário, só de você evitar que esse animal saia para a rua, sem o seu acompanhamento, né, que ele saia para a rua sozinho, você já vai conseguir fazer, já vai conseguir salvar, já vai conseguir evitar que ele seja atropelado, tá? O segundo acidente que pode acontecer quando um gato ele tem livre acesso à rua, ele pode ir para a rua a hora que ele quiser, né, é o envenenamento. E o envenenamento, a gente tem uma crença meio assim, mas a gente fala sempre, né, que o cachorro é mais bobo para comer as coisas, que ele é mais fácil de ser envenenado, né? O gato ele é um pouco mais difícil porque ele tem um paladar mais exigente, ele não sai comendo todas as coisas. Mas em nenhum momento a gente pode acreditar que o fato do gato ter um paladar mais restrito, né, ele ser um pouco mais esperto do que o cachorro, que não quer dizer que ele não vá se intoxicar. E infelizmente, no nosso top 5 aqui, o envenenamento está muito empatado com o atropelamento. E o envenenamento aqui, na maioria dos casos, eu posso colocar aqui 90% dos casos, é criminal. A pessoa teve a intenção de matar aquele gato. E não é aleatoriamente, tá? Porque às vezes o gato, ele vai numa casa específica, ele por algum motivo, alguma coisa, ele gostou daquela casa porque tem passarinho, porque tem rato, porque tem barata, ou porque ele gostou daquele telhado, da vista do telhado, e aquele vizinho não gosta de gato, está incomodado com gato, a forma que ele tem de sair daquele problema, que é ter um gato que ele não gosta na casa dele, é envenenar. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente, que foi recente, né? Que morreram cerca de 20 gatos envenenados e, teoricamente, né, até então, porque ainda está em investigação, pela mesma pessoa. Ou seja, um vizinho matou 20 gatos. Ou seja, é muito comum acontecer, né? Esses gatos, ou eles podem chegar em casa e chegar muito ruim, chegar bem intoxicado, chegar numa situação bem crítica, ou, o que a maioria das vezes acontece, esse gato nem volta para casa. Né? E às vezes a gente fica assim, às vezes eu ouço o dono falando assim, eu tinha um gato, mas ele saiu para namorar e nunca mais voltou. Às vezes ele não voltou porque ele morreu, às vezes ele não voltou porque ele foi atropelado, porque ele foi envenenado. Né? Então o envenenamento aqui, ele é o nosso segundo no pódio aqui, meio empatado com o atropelamento de um dos riscos, né, que o gato que tem acesso à rua mais corre e que infelizmente é muito grave, infelizmente é muito fatal e na maioria dos casos, igual a gente falou aqui, ele é criminal. A pessoa faz porque ela tem sim a intenção de envenenar aquele animal, tá? O terceiro acidente, né, do nosso top 5 dos acidentes e dos riscos, né, que um gato corre ao ter acesso fácil à rua, é o risco de se envolver em brigas. E aqui, gente, as brigas, com certeza vocês já ouviram, né, na minha infância eu morei naquelas casas com aquelas telhas cinza, que eu esqueci o nome, telha de amianto.
E, gente, tinha dia que parecia que os gatos iam cair, ia quebrar as telhas da casa. Você já ouviu o gato brigando? Eles brigam, né? Principalmente se tiver uma fêmea no cio, e aquela porradaria, aquela treta brava, aquele barraco, casos de família, né? Em cima das telhas, acaba que essas brigas podem provocar perfuração de olho, essas brigas podem provocar ferimentos, ele pode cair de mau jeito do telhado, sem falar as doenças que ele pode pegar nessas brigas. E aqui eu dei o exemplo de brigas de gato com gato. Mas tem aqueles gatos que, infelizmente, eles caem no quintal de um cachorro que não gosta de gato, né? Eu tive essa semana, né, um problema não, né? Uma amiga minha me contou que é o seguinte, eu tenho um catarino, né, que é o meu cachorro que eu falo bastante aqui, e essa semana ele encontrou um calango lá em casa, não sei de onde ele encontrou um calango, e eu fiquei louca, desesperada, porque eu tenho pavor. E eu contando, né, com a minha aluna, contando para minha aluna que me deu ele, e ela me falou, olha, essa semana eu passei muito aperto porque caiu um gato aqui no canil e esse gato já era. Eu só vi que era um gato por conta do formato da orelha. Ou seja, o gatinho estava lá no muro, deve ter escorregado e caiu, e os cães são 11 cães, né, 11 bem grandes, e estrupiaram o gato. Se esse gato, né, provavelmente ele tinha dono, o dono nunca mais vai encontrar esse gato. Ou seja, foi um passeio que não resultou numa coisa boa. Então, as brigas aqui que o gato está sujeito, né, quando ele tem acesso livre à rua, é uma briga que pode envolver gato com gato e cão com gato, né? Geralmente as brigas que envolvem cães com gatos são piores, porque quando o cachorro ele não gosta de gato, ele vai matar o gato mesmo, não necessariamente ele vai comer, mas ele vai matar o gato. E geralmente quando é de gato com gato, ele vai chegar machucado, ele vai chegar com cortes, com perfurações, com perfuração de olho, né? Então, assim, são acidentes que poderiam ser evitados se a pessoa não tivesse deixado esse animal ir para a rua. E a gente sabe que é muito comum eles brigarem, né? O quarto, o quarto acidente que pode acontecer com o gato quando ele tem livre acesso à rua, né, que fica aí no nosso terceiro lugar, né, porque o primeiro lugar, recapitulando, o primeiro lugar ficou atropelamento e envenenamento. Segundo lugar, as brigas. Terceiro lugar, os ferimentos, né? Então, os ferimentos ficam aqui no nosso terceiro risco que esses animais correm ao sair para a rua sem acompanhamento do tutor. E esses ferimentos podem acontecer por brigas, igual a gente mencionou, né, anteriormente, que as brigas podem provocar ferimentos, mas de todos os atendimentos que eu já fiz, de um gato que foi para a rua, né, e voltou para casa machucado, o que mais me deixou assim de boca aberta foi uma gatinha que ela cortou a barriga, ela não chegou a sair para a rua, ela ia para a rua e a casa tinha, sabe, quando a gente quer fazer uma cerca, um muro protegido, e o pobre tem um dom do artesanato, da gambiarra, né? O pobre tem um dom. Coloca caco de vidro, pega umas garrafas de vidro, hoje não é tão comum, mas antigamente era, e a casa dessa pessoa tinha caco de vidro por volta tudo. A gata foi pular e um caco de vidro pontiagudo passou na barriguinha dela e cortou um corte profundo. E essa gata teve evisceração, ou seja, os órgãos do abdômen ficaram para fora. Ela não chegou a sair, mas o ato dela sair de casa, né, provocou esse ferimento, que não é um ferimento simples. Aqui eu dei o exemplo do caco de vidro, a gente tem, né, casos que tem aquela, acho que é a concertina que chama, aquele que é enrolado assim, tipo arame farpado, né? Tem as brigas mesmo que a gente falou. Esse gato ele pode entrar numa árvore com espinhos, então são vários os ferimentos. Se é um gato que tem a tendência de sair e ficar 2 dias na rua e voltar só quando a fome aperta, ele pode voltar com bicheira, né? Esse ferimento pode ter piorado, esse ferimento pode necessitar de uma sutura, né? Pode ter uma complicação muito grande. E, de novo, se ele estivesse em casa, muito provavelmente ele não estaria exposto a esse tipo de acidente. E o nosso quinto, né, que aqui não é o nosso foco de hoje, mas que eu precisava trazer para o assunto de hoje, que é os riscos de doenças
Quando um gato, né, ele tem livre acesso à rua, ele é muito mais exposto a pegar FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, pegar FeLV, que é o vírus da leucemia felina, pegar esporotricose. Então, sim, quando ele tem acesso à rua, além de todos esses acidentes que eu falei para vocês, que pode ser que o seu gato nem volte para casa, ele tem o risco de contaminar, de pegar doenças que vão reduzir a chance dele sobreviver. Né? Recentemente eu perdi 2 pacientes, eu perdi 2 gatinhos, o Cante e o Amendoim, porque eles foram para a rua, eles tinham o hábito de ir para a rua, pegaram leucemia felina, pegaram imunodeficiência felina, não conseguiram resistir, tá? A dona real, infelizmente, teve o diagnóstico muito tardio e ela perdeu os 2 de uma vez. E é claro que rola depois, infelizmente, rola arrependimento, né? Se eu não deixasse, às vezes eles não teriam pego. Então, assim, são várias coisas, a gente trouxe 5, mas eu poderia ficar aqui umas 5 horas com vocês falando das coisas que podem acontecer, né? E que dá para a gente evitar se a gente colocar eles num local mais seguro possível, tá? Então, salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, já começa na parte da prevenção. Já começa protegendo eles. E se você deixar o seu animal ter acesso livre à rua, você não está protegendo, você está expondo ele. E não dá para você contar que você vai ter um gato aí que vai viver 20 anos, né? Então fica aí a escolha que você tem. Ou você pega o que a gente está ensinando aqui para você e já começa a aplicar para você ter um gatinho aí com 20 anos de idade, um cocorô com um velhinho, né? Ou vai ter um gatinho aí que vai passar de 10 anos porque ele vai estar muito mais exposto. E a forma de você evitar que o seu gato seja exposto a esses riscos é você evitar as famosas saidinhas. Gato não precisa ir para a rua, tá? É uma crença, infelizmente, uma crença que muita gente acredita fielmente que ela é necessária, só que não. O gato, quando ele está em casa, ele está muito mais seguro do que aquele gato que tem livre acesso à rua. E, Karine, existe algum cenário onde o tutor não deve se preocupar se seu gato sair de casa? O único cenário, né, que o tutor ele não precisa preocupar é quando o tutor mora, por exemplo, eu tenho minha casa, tem um quintal, né, e esse quintal ele tem um muro, ele tem as proteções, só. Porque se o gato ele vai para a rua, mas ele vai só aqui na casa do vizinho do lado e vai na outro vizinho, ele sai à noite e volta de manhã, tem que preocupar. Saiu de casa, saiu assim da área que você sabe o que está acontecendo, que você controla, a gente já tem que se preocupar. Então, não tem exceções, não inventem moda de dar exceções, né? Não, é só de dia que eles... Não, gente, não sai. Não tem exceções. Não, não é não. Não vai, pronto. Karina, você tem alguma história em que uma fuga de um gato colocou a vida dele em risco? Olha, tem 2, né? Tem a que eu comentei, né? No comecinho que eu falei de um gato que eu não sei de quem era o gato, que caiu no canil, né? De onde que veio o meu cachorro. E todos os cães juntaram e, infelizmente, né? A Érica só conseguiu saber quem que era um gato por conta do formato de uma orelha que ela encontrou no chão. A gente teve aqui na região de Belo Horizonte, né, cerca de 20 gatos que foram envenenados, sim, no mesmo bairro, né, se não me engano, no mesmo condomínio e da mesma pessoa. Então, é muito mais comum do que a gente pode imaginar. A gente vai deixar aqui para vocês um link, né, para vocês verem essa reportagem do que realmente aconteceu, né, que não é casos isolados, que são casos muito frequentes e que são casos que podem acontecer, né, com vários animais ao mesmo tempo. Então não é só um gato seu, se você tem 3, os 3 vão para a rua, pode acontecer com os 3. Então a gente vai deixar o link para vocês irem lá, darem uma lida, né, e verem como que é como que o risco ele é presente e como que aquilo que eu falei lá no começo do envenenamento ser criminal, ele realmente acontece, né? Ele realmente existe, não é uma coisa da nossa cabeça que a gente está falando aqui, a maioria é criminal mesmo. Karina, quais os erros o tutor não deve cometer e assim conseguir manter seu gato seguro? São 3, né? O primeiro erro é o que a gente falou aqui várias vezes, que é de deixar o animal ir para a rua sozinho, né? Por mais que seja um dia só, ou só de manhã, ou só à noite. Então, esse é o primeiro erro, deixar esse animal ir para a rua.
Se você não deixa, você já deixa ele mais seguro. O segundo erro, né, é você não saber avaliar se tem algo de errado com o seu gato. Porque gato, ele tem um comportamento diferente do cachorro, né? Por ele ser um predador de topo de cadeia, ele tem um costume de esconder sinais, esconder fraquezas. Então, ele exige, né, que você tenha um pouco mais de maldade, entre aspas, né? Que você tenha um pouco mais de técnica, de conhecimento para conseguir interpretar que tem algo de estranho com aquele gato. Porque se esse gato sai para a rua, né? Vamos supor que ele sai para a rua, ele foi atropelado, você não estava lá, então você não sabe o que foi, ele volta para casa e você não tem esse olhar clínico, você não percebe que ele está mancando, você não percebe que ele está com dor, porque você não tem esse hábito de avaliar esse animal, de entender se tem algo de errado. Quando você assustar, já está assim, num estágio muito pior do que estava antes. Outro exemplo é um gato que chega para casa com ferimento. Se você não souber, né, identificar um ferimento, cuidar de um ferimento, ele vai piorar, vai dar uma bicheira, né? As coisas ficam piores se você não souber aquele pilar que a gente fala lá, né, no nosso conteúdo de pilares, os pilares dos primeiros socorros, que é o pilar 2, que é o pilar da identificação. Então, saber identificar que tem algo de errado com o nosso animal é um pilar muito importante para a gente conseguir salvar a vida dele, mesmo sem ser veterinário. E o terceiro, né, que eu não posso deixar de mencionar, de erro, é quando a pessoa ela não vacina o gato. Gatos precisam ser vacinados, né? A gente tem as vacinas, as polivirais, né? A gente tem as vacinas que são a antirrábica, eles precisam ser vacinados, eles precisam de exames de rotina. Então, eles precisam, da mesma forma que os cães têm as vacinas, os gatos também têm, e vacinando esses animais, a gente consegue, né, aumentar a expectativa de vida dele, a gente consegue fazer com que ele chegue lá próximo dos nossos 20 anos, que foi o que a gente mencionou. Então, repetindo aqui os 3 erros que um tutor comete, que infelizmente pode fazer com que o gato viva menos do que ele deveria viver, primeiro, deixar esse animal ter fácil acesso à rua, ele ir para a rua a hora que ele quer. Segundo, né, não saber identificar que tem algo de errado com o animal, não saber entender, não saber interpretar que tem algo de errado com o animalzinho. E o terceiro é não realizar o protocolo de vacinação que ele é estipulado por um médico veterinário. E assim, Karina, você tem algumas dicas e cuidados que o tutor deve ter para o gato não ir para a rua? As dicas são, assim, quando a pessoa mora em apartamento, fica um pouco mais fácil, né? Porque apartamento, você pode colocar telas, né, nas janelas, a mesma tela que a gente coloca para quando tem criança no apartamento, você pode colocar essa tela que esse gato não vai conseguir acessar. Ai, Karina, mas eu moro no 5º andar, preciso colocar a tela? Precisa, porque a gente tem muito gato, né, que ele acha que é o Superman, ele pula lá do 5º andar. É claro que eles têm uma habilidade muito boa, mas não quer dizer que eles podem pular do 5º andar, que não vai acontecer nada, tá? Então, sim, mesmo você morando na cobertura, tem que ter, né, uma cobertura, sei lá, no 10º andar, coloca tela, tá? Uma outra dica para quem mora em casa, que é um pouco mais difícil, né? Porque a gente fala assim, mas eu moro em casa, o que eu vou fazer? Compra refrigerante, não estou sendo a favor. Pode comprar água com gás também, ou água mineral. Aquela garrafa PET, você fura, né, na bundinha da garrafa PET, e aqui tá a boca da garrafa PET. E você passa o barbante e faz um varal de garrafa PET. E coloca esse varal de garrafa PET bem em cima do muro. Na hora que ele for pular, ele vai bater a patinha, a garrafa vai rolar, ele vai escorregar e ele vai desistir de passear, né? Então é um jeito, tabajara, né? Um jeito de improviso da gente conseguir fazer, né, essa forma desse animal não ter acesso. E a gente tem, né, também empresas, a gente já tem empresas especializadas que elas vão fazer de um material, né, de alumínio ou de outro material que chama Ruler Cat, que a gente vai deixar a fotinha aqui para vocês, né, que são empresas que vão te pedir a metragem do seu muro, elas vão mandar, elas vão instalar, tem uns que instalam, tem outros que não. Fica mais bonitinho do que você colocar um monte de garrafa PET na sua casa.
né? E uma outra que não é 100% eficaz, né, é castração. Quando você castra o animal, ele tem a tendência de querer ir menos para a rua. Só que tem gatos que, mesmo castrados, vão querer ir para a rua, vão querer ir para a vida, né, noturna. Mas aí fica algumas dicas que são muito importantes, que são assim, bem legais. Pode ser que inicialmente esse gato já tenha o hábito de ir para a rua, pode ser que inicialmente ele faça pirraça, né? Ele fique bem chateado de não estar indo para a rua, mas aí com o tempo ele vai acostumando, né? A gente vai modificando o ambiente que a gente mora, colocando brinquedos, colocando coisas para distrair, né? Fazendo um ambiente mais, um enriquecimento ambiental, um ambiente mais legal para ele, que ele não vai ficar tão chateado de não poder ir para a rua mais. E para finalizar, você consegue deixar pra gente uma dica prática para proteger o gatinho? São duas dicas, na verdade. A primeira, né, acabando o vídeo aqui, você já olhar a sua situação, se é casa, se é apartamento, né, e qual que é o mais provável de você fazer. Ou é a tela, ou é contratar uma empresa, ou é colocar uma garrafa, e já evitar que esse animal saia para a rua, né, já começar de imediato. E o segundo é que você compartilhe com outras pessoas, porque muita gente não sabe disso, muita gente não sabe desses riscos, muita gente não sabe dessas possibilidades, né? Acredita que ele tem que sair, acredita que só porque mora em casa não tem como fazer nada, né? Que aí, além de você conseguir salvar a vida do seu gato, mesmo sem ser veterinário, você vai conseguir salvar a vida de outros gatos, né? Através do conhecimento, passando esse conhecimento para outras pessoas, tá bom? Beijão pra vocês e até! Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!